E aí, galera, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Eu não sei de que país você está vendo esse vídeo, mas olá para todos. Uma boa noite, tarde, bom dia, boa madrugada para todo mundo. Vamos que vamos, vamos para cima. Hoje é dia de curso de osciloscópio ao vivaço, com muito amor e carinho para todos vocês. E mais uma vez, nós estamos aqui com a nossa fonte de alimentação chaveada. E nós vamos fazer mais medições práticas dos sinais da nossa fonte de alimentação chaveada, usando o nosso querido osciloscópio DHO 802 da Rigol Technologies, que apoia esse curso maravilhoso. Obrigado, Rigol, pela parceria de sempre, tá bom? Para que a gente possa começar essa Masterclass maravilhosa, como essa Masterclass é feita com muito amor e carinho aí para todos vocês, estou aqui, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? É um prazer imenso, eu, professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, fazer mais esse bate-papo faixa preta aqui com vocês. Mas para a gente desenrolar essa aula muito bem, eu preciso perguntar para vocês, né? Primeiramente, se vocês estão me ouvindo bem. Então, como que tá o áudio aí? O áudio tá ok? Como é que tá o áudio aí? Vocês estão me ouvindo bem? Áudio tá legal? O áudio tá ok? Como que tá a imagem, ó? Como que tá a imagem? Compartilhar a tela aqui com vocês. Fala para mim se está tudo funcionando aí. Tudo ok? Esquema eletrônico projetado. Vou voltar aqui para o osciloscópio, ó. E aí, como é que tá? Opa, aqui é o microscópio da área de soldagem. Tem aula de SMD em breve também. Muito bem. Tudo tranquilo? Todo mundo vendo bem, escutando bem? Bom, se tá tudo bem, então vamos para cima, né? Vamos para cima que juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre, tá? Meus queridos amigos, alunos da nossa família Eletrônica Fácil, para começar, né? Eu não poderia deixar de fazer o convite especial para vocês. Vamos lá, ó. Para vocês baixarem o seu livro de presente, tá? Então o professor Rodolfo preparou um livrão top de linha que você pode baixar gratuitamente aqui na descrição do vídeo, tá bom? Descrição do vídeo, comentário fixado, comentário no chat ao vivo aqui. Você baixa o seu livro gratuitamente, desbravando o osciloscópio para você aprender a usar os osciloscópios da Rigol, partindo do absoluto zero, tá? Então você acessa o link que está aqui na descrição do vídeo, vai colocar lá o seu nome, o seu e-mail, o seu WhatsApp. Vai selecionar aqui que status que você está, se você já tem osciloscópio, se você busca normalmente, se você é estudante, usa no trabalho, seleciona aqui e manda bala. Assim como você também pode ver as outras masterclasses sobre osciloscópio aqui no nosso site do blog Rigol. E também, se fizer sentido para você adquirir o seu Rigol, tem todos os distribuidores Rigol aqui, Raiz, RCBI, Omni, RioLink, Rindac, Getrotec. Clique aqui no botão, conversa com eles e chora o seu precinho maravilhoso. Primeiro convite feito. E é claro, pessoal, que todos os treinamentos para você aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta você acha onde? cursoseletronicafácil.com.br, o site do professor Rodolfo, onde você vai ver aqui um pouco sobre a nossa história, todos os cursos que a gente tem, curso de eletrônica fácil para você sair do zero rumo à faixa preta, digital e Arduino, soldagem e dessoldagem, remoção e restauração de resina, combo total com preço show de bola, com descontão show de bola. Tem e-books para você baixar aqui, depoimentos dos nossos alunos e muito mais. Fechou? Bom, agora que a gente fez os convites, você também pode ser membro Eletrônica Fácil. É isso mesmo, pessoal. Olha lá. Então, clicando no botão Seja Membro, por apenas R$ 1,99 você já apoia por mês, né? Você já apoia o nosso trabalho. Você pode ser membro faixa branca, tendo direito a playlist exclusiva de dica de ouro também, vídeos exclusivos e o membro faixa azul, cursos exclusivos também, tá? Apoia o nosso trabalho, isso ajuda a gente a fazer um trabalho com a maior qualidade possível aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, deixa eu projetar a tela do osciloscópio aqui. Deixa eu ver se já abriu aqui para a galera. Tá abrindo bonitão o web control da Rigol. Muito bem. Como a nossa Masterclass é ao vivo, tem que fazer uns ajustes aqui, né, galera? Tá bom? Vamos lá. Muito bem, agora vamos começar a nossa Masterclass de hoje, tá bom? Vamos começar comigo aqui, ó. Meus queridos e amados alunos da família Eletrônica Fácil, olha só.
Nesse curso de osciloscópio é muito importante você entender o seguinte, tá? Ó, eu vou mostrar para vocês a placa eletrônica que a gente vai medir hoje. Vamos lá, ó. Então, nós vamos medir aqui, ó, essa aqui, que é uma fonte chaveada de uma TV 32 polegadas da marca AOC, perfeito? É uma fonte chaveada da topologia flyback e o grande objetivo de hoje é a gente medir o quê? A variação do nosso querido e amado PWM. Então, vocês estão vendo um PWM, aí que massa, né? Olha lá. E conforme você vai variando o consumo de corrente elétrica, olha lá. Subiu o consumo de corrente elétrica, aumenta a largura do pulso. Olha lá que bacana. Aumentou mais a corrente elétrica, aumenta mais a largura do pulso, o famoso duty cycle. Aumentou mais a corrente elétrica, aumenta mais a largura do pulso. Diminuiu o consumo de corrente elétrica, dá a saída da sua fonte chaveada topologia flyback, o que acontece? Diminui o duty cycle do nosso PWM, porque não é necessário mais você ficar colocando aí uma largura do pulso brutal para um sinal PWM que vai controlar uma corrente muito baixa lá na saída. Então a gente vai medir isso na prática hoje, explicar o passo a passo aqui para vocês, tá bom? Vamos medir também, né? Eu vou desligar aqui o PWM, ó. Então vamos medir também o sinal de Ripple, da nossa fonte chaveada, que é o nosso canal aqui número 1. Vamos usar o canal 1 e vamos usar o canal número 2 aqui também, para que vocês possam aprender tudo isso aí de forma top de linha, incrível e sensacional, tá bom? Vamos lá. Começando aqui, para a gente fazer algumas explicações muito importantes, tá? Gente, quando você usa o seu osciloscópio, o que é muito importante, tá? Você tem que tomar muito cuidado para não queimar o seu equipamento. Você tem que tomar muito cuidado para não queimar o seu osciloscópio. Por quê? Porque o osciloscópio ele é um instrumento de alto valor agregado. É um osciloscópio é um instrumento caro, principalmente para quem está começando na área. Isso é natural. Então, o que você precisa ter em mente? Você precisa ter em mente o seguinte, tá? Voltando aqui para a prática, ó. Gente, o que você tem que olhar? Olhar o seguinte, ó. Não importa se o seu osciloscópio tem 2 canais, se ele tem 4 canais, se ele tem 8 canais, 16 canais, quantos canais ele tiver aqui, ó. Tá? A maioria, 95% dos osciloscópios tem a sua referência, a sua carcaça metálica aqui dos conectores BNC, a referência negativa dos canais, tudo interligado. São todas interligadas. É assim que funciona. A referência negativa de medição, que está conectado na garra de jacaré do seu osciloscópio, está todo mundo interligado em todos os canais. Então, o que você tem que anotar? Anota para mim no chat o seguinte. Não é obrigatoriamente necessário ligar todas as garras de jacaré das pontas de medição do osciloscópio. Olha a primeira dica faixa preta aqui para vocês. Não é obrigatoriamente necessário ligar todas as garras de jacaré das pontas de medição do seu osciloscópio. Tá bom? Não é obrigatório, tá? Não é obrigatório e também não é recomendado em medições de potência você fazer isso, tá? Vamos lá? Ó, imagina que nós vamos medir aqui, pessoal, a etapa hot da fonte chaveada, tá? Nós vamos medir a etapa primária, a malha primária aqui da fonte chaveada. É isso que nós vamos fazer de medição aqui, tá bom? Se você conecta aqui o negativo na referência negativa da ponte retificadora da sua fonte chaveada, esse negativo da ponte retificadora automaticamente está sendo repassado para todas as carcaças metálicas de referência negativa aqui do seu osciloscópio, ó. Tá vendo aqui?
Se você pegar e conectar a outra garra de jacaré, então tem outra garra de jacaré aqui, não tem? Ó? Olha lá. Tem outra garrinha aqui. Se você pega e liga isso aqui no positivo ou em outro potencial na placa eletrônica, diferente do negativo da ponte retificadora, você vai interligar os dois automaticamente, porque todos os negativos estão interligados quando você conecta no canal do osciloscópio. O canal não é isolado. E aí isso vai gerar um curto-circuito no seu osciloscópio. Então é por isso que não é recomendado você ficar ligando todas as garrinhas de jacaré, não. Não, ligou uma garrinha de jacaré, ela já é referência negativa para todos os canais. Então, inclusive por segurança, não ligue todas as garrinhas de jacaré no seu osciloscópio. Não faça isso e não é necessário. Tá bom? Combinado, pessoal? Por segurança. Senão você pode gerar curto-circuito no seu osciloscópio, pode vir a estragar o seu osciloscópio, inclusive até mesmo a placa eletrônica. A não ser que você tenha um osciloscópio de canal isolado, mas isso é raríssimo. Por quê? Porque é muito caro. Muito, muito caro mesmo, tá? Não é padrão usar isso. Os osciloscópios não vêm assim, tá? Então não é necessário ligar todas as garrinhas de jacaré do seu osciloscópio. Pelo amor de Deus, não precisa disso, tá? Beleza? Ó, dica top aqui para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui a câmera para mim agora. Essas dicas são cruciais aqui no nosso curso de osciloscópio para que você não queime o seu equipamento, tá bom, gente? Beleza? Bom, tá. Professor, o que você está medindo aí? Mostra para mim. Vamos lá, vou mostrar para você. Ó. O nosso objetivo hoje, pessoal, ó, é nós medirmos o PWM, o sinal PWM gerado pelo CI chaveador da fonte chaveada, que vai ligar e desligar o MOSFET chaveador da fonte chaveada, que vai controlar a corrente que circula no enrolamento primário do transformador Chopper da fonte chaveada. Então nós vamos medir o sinal PWM que aqui está, ó, no pino de gate, de chaveamento do seu MOSFET chaveador. Quem está mandando esse sinal é o nosso CI chaveador PF6005AG. Tá bom? E nós vamos variar as características que estão acontecendo na nossa fonte chaveada para você ver quando é que aumenta o duty cycle da fonte chaveada, quando é que diminui o duty cycle da fonte chaveada, por que tem que aumentar, por que tem que diminuir, o que acontece. Então é isso que a gente vê e vai aprender na prática com osciloscópio, tá bom? Beleza? Bom, qual que é o risco? Qual é o risco de você medir aqui, pessoal? Na Masterclass passada, o professor Rodolfo, que aqui está, falou muito para vocês sobre o famoso vezes 10 e vezes 1 da sua fonte, da sua ponta de medição do seu osciloscópio. É que agora já está tudo conectado aqui, tá? A garrinha de jacaré, gente... Deixa eu ver, vou tentar até desconectar aqui. Aí, aqui, vou desconectar aqui. Aí. Tudo para mostrar para vocês, hein? O que o professor Rodolfo não faz? Olha lá. Ó. A garra de jacaré, aliás, a ponta de medição, ela tem o vezes 1 e o vezes 10. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. O vezes 1 e o vezes 10. Quando você vai medir um sinal na placa eletrônica, obrigatoriamente, se você não sabe a tensão que está na placa, você coloque no vezes 10. Coloque no vezes 10. Porque no vezes 10, você vai ter uma segurança muito maior na hora de você fazer a sua medição. Você só vai mudar a chavinha para vezes 1. Vezes 1. Se você tiver confiança, tiver segurança de que o que você está medindo não vai queimar a ponta de medição, muito menos o seu osciloscópio. Ah, professor, mas como é que eu faço para saber os limites da ponta de prova? Eu tenho que baixar o datasheet. Isso eu mostrei na aula passada, tá? Como essa ponta aqui, ó, que é do canal número 1, tá vendo aqui, ó, o canal amarelinho, ó. Vai medir o ripple, né, da nossa fonte chaveada, vão medir 180 volts. Então eu já tenho que deixar no vezes 10.
Já deixa no vezes 10, tá bom? Vamos mostrar onde é que eu vou conectar isso aqui lá na prática, então, ó. Ó. Então, vamos lá. Ó. Aqui, pessoal, nós temos a nossa ponte retificadora, ó. Então, aqui está a ponte retificadora. E aqui está o negativo da ponte retificadora. É o negativo do nosso retificador. Então, toda a referência negativa da parte DC da malha primária da fonte chaveada está aqui, ou também está no negativo do capacitor, que aqui está, aqui, ó. Tanto faz, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a minha garrinha de jacaré. Professor, o que você fez aí na placa? Gente, eu soldei barras de pinos aqui para poder fazer as medições com o seu osciloscópio, tá? A prática das práticas, você não consegue facilmente plugar o seu osciloscópio nas soldas aqui. Por quê? Porque o terminal está cortadinho, ó. Como é que você vai plugar o osciloscópio aqui? Não consegue. Então você vai ter que soldar esse aqui para você desbravar os sinais nas placas eletrônicas, ó. Olha lá. Belezinha? Olha lá. Pronto. Fechou? Voltando para o osciloscópio, automaticamente, deixa eu só abaixar aqui para a visão de vocês ficar ok. Aí, vou mudar aqui, ó. Aí, legal. No osciloscópio, então, gente, deixa eu arrumar o foco aqui da câmera para vocês, ó. Para vocês terem a melhor experiência possível. Aí. Vamos fazer algumas medições aqui, então, ó. Isso aqui é onde a gente parou na nossa última aula para a gente começar a aula de hoje, tá? Beleza? Vamos lá, ó. Então, measure, medição. Nós vamos trabalhar com o canal número 1. O que a gente vai medir? V máximo, V mínimo, vamos medir o VPP, vamos medir o VAVG, que é a tensão média, e vamos medir a horizontal frequência aqui do canal número 1. Tá aqui, ó, canal número 1, tá bom? Beleza, gente? Tranquilo? Ó, vamos lá, ó. Então, nós temos aqui um V máximo de 180, ó. 180. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar aqui com vocês, ó. Que daí fica massa aqui de vocês enxergarem os valores com nitidez, tá? Então, a gente tem um V máximo de 180, um V mínimo de 178 volts, uma tensão de ondulação de 5, 6 volts e uma tensão média de 180 volts. Essa aqui é a tensão que está onde, gente? No nosso capacitor de link DC de filtro capacitivo da nossa fonte chaveada. Exatamente nesse componente aqui, ó. Então, o sinal alternado entrou aqui, ó, 127 volts, passou pelo filtro de EMI, retificou, converteu de alternado para contínuo e estabilizou com o C9801, capacitor de 82 microfarad de 450 volts, tá? Beleza? E aqui nós temos os 180 volts contínuo com o ripple que você está vendo na tela do seu osciloscópio. Conforme você está vendo aí, gente, o ripple aí é quase nada. Por quê? Por que o ripple é quase nada, gente? Por causa disso aqui, ó. Aqui eu estou apresentando para vocês a nossa carga eletrônica. Nós estamos usando aqui a carga eletrônica da Rigol, o DL3021, que está consumindo, né, uma corrente de 0,2 ampere lá na saída da fonte chaveada, tá? E a saída da fonte chaveada está em 12 volts, aproximadamente. Então, quando a gente variar, se eu falar assim, ó, vamos variar, tem a corrente da fonte chaveada. Nós vamos aumentar aqui, ó, a corrente de consumo da carga eletrônica, que vai exigir mais da fonte chaveada. Vamos diminuir a corrente. É aqui que eu estou mexendo, ó. Estou diminuindo a corrente de saída da fonte chaveada, que está sendo sugada, absorvida pela carga eletrônica da Rigol DL3021. Aqui nós temos o nosso variac. Nós temos o nosso querido variac, tá? O nosso variac nada mais é do que um variador de tensão. Então a gente está alimentando a placa com a tensão da rede alternada, né? Se eu girar esse cara para cá, ó, diminui a tensão. Se eu girar para a direita, aumenta a tensão, tá? Ó. Fechou? Vamos deixar bem próxima a tensão da rede aqui. Aí, 128 volts. Maravilha, tá? Bom, vamos lá. Voltando aqui para a nossa placa eletrônica e para o nosso osciloscópio. Só para a gente relembrar, tá, pessoal? É muito importante que se você quer enxergar só a ondulação,
quer enxergar só o Ripple, você mude o acoplamento do seu canal de DC para AC, tá? Então você vem aqui, ó, canal número 1, vamos mudar aqui o nosso coupling de DC para AC. Muito bem. E aí a gente vai enxergar apenas o Ripple, nossa tensão de ondulação, tá? O que nós vamos fazer agora, ó? Qual que é o consumo lá na carga eletrônica nesse momento? Ó, 0,4 ampere. Vamos subir a corrente. Vamos subir a corrente, ó. Vamos subir já para 2,5 ampere de consumo lá na saída. Para a gente fazer o quê? Ver o que vai acontecer na nossa querida ondulação, ó. E aí depois a gente focar só no PWM, tá? Olha lá. 2 ampere,6. Legal. Então, 2 ampere,6 consumido da nossa fonte chaveada, lá na saída, tá vendo aqui? Aqui tá a carga eletrônica, ó, a nossa fonte chaveada. Vamos lá? Já apareceu uma ondulação aqui. Perfeito? Vou apertar aqui, ó, para centralizar a referência. Por que a ondulação tá pequenininha, gente? Porque nós estamos trabalhando aqui com 100 volts por divisão lá, ó, 100 volts por divisão. E não é necessário, tá? Beleza? Então, mudar aqui a escala de volts por divisão, olha lá, ó, olha lá. Agora aqui já aparece a ondulação, tá vendo? Olha lá. Aí, que bacana. Aqui a gente muda aqui a escala horizontal e aqui a gente triga o sinal. Tá vendo que o trigger está com a cor azul, gente? Tá vendo aqui, ó? Porque o trigger está para o canal número 2. Se ele tá azulzinho ali, tá para o canal número 2. Então você vem aqui no trigger menu, ó. Trigger menu. E muda aqui para canal número 1. Porque a referência de medição é no canal número 1. E posiciona aqui, ó, olha lá. O sinal estabiliza na tela é para você. E agora vou ampliar aqui, né? Vou mostrar o nosso querido Web Control. Olha lá. E aqui vai te dar muito mais nitidez nos valores que a gente está medindo, tá? Então, olha lá. A gente tem uma tensão de VPP, que é a tensão de Ripple, do nosso link DC da fonte chaveada, de 17 volts. 17 volts, tá? O que a gente vai fazer aqui, antes da gente focar no PWM, só para vocês entenderem, tá? Vamos mudar aqui para 4 amperes na saída da fonte chaveada. Pode ser até que exploda, tá? Mas tá tudo bem. O importante é o conhecimento. Olha lá. 4,1 ampere. O que aconteceu com o Ripple? O Ripple subiu para 25 volts. Então, qual que é o aprendizado? Quanto maior a corrente de consumo na saída da fonte chaveada, maior o Ripple, maior a ondulação no seu link DC, no seu capacitor, lá no filtro capacitivo. Então, para 4 amperes na saída da fonte chaveada, o Ripple, o VPP, a tensão está oscilando em 25 volts, para mais ou para menos. Vamos fazer o que agora? Vamos pegar e nós vamos diminuir a corrente elétrica de 4 amperes. Vamos diminuindo, diminuindo, diminuindo. Olha lá, meio ampere, por exemplo. O que aconteceu com o Ripple, gente? Diminuiu. Então, diminuiu. Não é o professor Rodolfo que está falando, gente. A prática está confirmando para você isso, tá? Aqui não tem nada de suposição. Aqui a gente está medindo na prática tudo para vocês, tá? Com um consumo de meio ampere, o Ripple, o VPP, baixa de 25 para apenas 11 volts, tá? Então, qual que é a conclusão, meus amados alunos da família Eletrônica Fácil? Conclusão super rápida é a seguinte. Se você está com seu caderninho de anotação, você já tem que anotar agora, tá? Quanto maior é o consumo... Deixa eu até compartilhar aqui, ó. Para a galera ficar vidrada aqui no sinal do osciloscópio, tá? Quanto maior é o consumo de saída de corrente da fonte chaveada, maior é a tensão de ondulação do filtro capacitivo. Tá bom? O professor Rodolfo vai ficar muito feliz se vocês anotarem
isso aqui no seu caderninho. Legal? Anota aí no seu caderno, anota no seu notebook, no seu celular. Tira um print, posta no seu Instagram, posta nas suas redes sociais e marca o @eletronicafácil-oficial. Mostra que você está curtindo essa aula. A aula tá top? Se a aula está top, não esquece de colocar aula top aqui no campo de comentários, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo? Entendida essa conclusão? Tá claro isso? Tá claro isso? Quanto maior a corrente de saída da fonte chaveada, maior a ondulação? Entenderam isso? E vice-versa, né? Ah, e se eu zerar a corrente, professor? E se eu zerar a corrente? Ó? Vou colocar 0,1 aqui. Olha lá. O que acontece com a ondulação? Ó, olha lá. Ondulação zero também, ó. Olha lá. 0,1 ampere de corrente, a gente tem 1,8 volts de ondulação. Tá? Dá até para mexer na escala aqui. Olha lá. Olha que ondulação maravilhosa, ó. Com um ruidaço de brinde. E depois a gente vai ter uma aula só sobre análise de harmônicos aqui, tá bom? Beleza, meus queridos? Fechou? Bom, então o que acontece, pessoal? Muito obrigado a galera que tá colocando a aula top, hein, gente? Obrigado aí do fundo do coração, tá? Vamos entender por que se eu aumento a corrente de saída da fonte chaveada, por que isso mexe com a ondulação do capacitor de link DC? Esse é o nosso objetivo nesse momento, tá? Eu vou te explicar para depois eu medir na prática o Duty Cycle para vocês, tá bom? Beleza? Ó, vamos lá? Então, pessoal, o que acontece? A fonte chaveada, quando você pega aqui, ó, na saída de 12 volts, você pluga uma carga aqui e a carga começa a ter consumo de corrente, então 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 5 ampere, 10 ampere, o que acontece? Se está saindo corrente da fonte chaveada, está aumentando o consumo de corrente, toda vez que existe, pessoal, prestem muita atenção nisso que eu vou te falar, tá? Se existe um aumento do consumo de corrente, o que acontece com a queda de tensão? O Marco Aurélio falou algo legal aqui, ó. Ah, professor, então a tensão de ripple é diretamente proporcional ao consumo de corrente de saída? Exatamente. Se aumenta a corrente na saída, aumenta o ripple. Se diminui a corrente de saída, diminui o ripple. Perfeito, tá? Vamos lá. O professor Rodolfo é o meu engenheiro da eletrônica. Valeu, João. Tamo junto. Aula top, aula top. Top, top, top. Bom demais, tá? Pessoal, então o que acontece? Aumentou o consumo de corrente na saída, a tensão cai. A tensão cai. Toda vez que você exagera, aumenta a corrente, dá atenuação de tensão, cai a tensão. Só que a fonte chaveada, o que ela faz? Ela deseja compensar a queda de tensão na saída. Ela quer fazer com que essa tensão volte ao valor nominal programado. Ah, então se a fonte é 12 volts, subiu a corrente na saída, dá uma quedinha de tensão, o que ela vai tentar fazer? Opa, calma aí, pô, caiu de 12 para 11. Vamos turbinar o trabalho do transformador Chopper. Vamos colocar mais campo eletromagnético no Chopper. Vamos induzir mais tensão no transformador Chopper, para que ele induzindo mais compensa a queda que deu lá na saída. Então o raciocínio é exatamente esse. Subiu corrente na saída, queda de tensão na saída. Pela malha de feedback da fonte chaveada, que está aqui, né? Ó. Olha lá. Então, quando cai essa tensão aqui, isso influencia diretamente o que, pessoal? Na intensidade luminosa desse LED aqui. Se esse LED ele não acende tanto, essa informação chega no fototransistor aqui, ó, e manda essa informação para o pino de feedback do nosso circuito integrado chaveador. Então, se o LED apagou um pouquinho, quer dizer que a tensão na saída diminuiu um pouquinho, o LED apagou um pouquinho, esse transistor aqui, ó, o fototransistor do optoacoplador,
ele deixa de conduzir muito. Se ele não conduz muito, esse sinal se reflete aqui no pino de feedback, no pino número 2 do nosso eixo chaveador. E ele entende, então, que essa variação de tensão no pino de feedback tem que fazer o quê? Aumentar o PWM da sua fonte chaveada. Então, automaticamente, ele vai aumentar a largura do pulso PWM sobre o MOSFET para que ele deixe mais tempo energizado no seu controle o primário do chopper, tendo mais tempo energizado o primário do chopper, mais energia eletromagnética ele armazena e transfere para a saída, para aumentar a tensão de saída, então compensar esse aumento do consumo de corrente de forma maravilhosa. Então, subiu corrente na saída. O que acontece com a tensão? Caiu a tensão. O que acontece com o LED do optocoplador? Dá uma apagadinha. LED deu uma apagadinha, esse transistor não satura tanto mais. Se ele não satura tanto mais, a tensão que ele está controlando aqui no pino de feedback vai variar. Variando essa tensão, o CI chaveador entende que tem que aumentar o PWM sobre o nosso querido MOSFET chaveador, que vai controlar, então, de uma forma mais potente, vai deixar mais potencial, vai deixar mais tempo trabalhando o primário do chopper para induzir mais tensão na saída e gerar essa correção. Da mesma maneira, o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? Se você tem uma diminuição da corrente, o efeito é exatamente o contrário. Olha que louco. Se a corrente aqui de saída da fonte chaveada, ela sai de 4 A, por exemplo, de 4 A, você tinha 12 volt em 4 A. Legal. Se a corrente cai para 0,1, o que vai acontecer? Você tinha o transformador chopper aqui, ó, trabalhando aqui, ó, na pauleira. Super campo magnético, vai, duty cycle altíssimo, para que ele pudesse manter os 12 volts lá na saída com os 4 A. Do nada sai de 4 A para 0,1. Se a corrente cai, a tensão sobe. Porque você tem um transformador chopper trabalhando a milhão, um duty cycle muito alto, numa energia eletromagnética muito grande. A tensão vai subindo, vai? Se a tensão vai subir aqui, o que vai acontecer com o LED aqui, ó, do nosso feedback? Ele vai acender mais. Se ele acende mais, satura mais o transistor do feedback. Essa saturação vai conectar ainda mais, tá vendo que aqui está ligado no negativo? Ó? Se ele satura muito, ele traz muito mais potencial negativo ainda aqui, ó, para o pino de feedback do nosso CI chaveador. Se a tensão tende a zerar no pino de feedback, porque a tensão saiu muito alta lá em cima, saiu tensão alta, acendeu muito LED, saturou muito transistor, mandou próximo de 0 volt no feedback, ele tem assim, opa, tensão está muito alta lá. O que eu vou fazer com o duty cycle? O duty cycle do PWM, a largura de pulso do PWM, diminui, até que lá na saída volte os 12 volts de forma maravilhosa. E assim que funciona o mecanismo da fonte chaveada, né, pessoal? Então esse aqui é um curso de osciloscópio, com você abrindo a sua mente para entender como funciona os circuitos de fonte chaveada, tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos, vamos para cima. Marcos falou aqui, eu sou aluno de todos os cursos, eletrônica fácil, só curso faixa preta. Obrigado pelo carinho, Marcos Campos. Tamo junto, vamos para cima. É muito bom saber que os cursos têm gerado muito resultado para a sua vida, tá? Tamo junto. A Adel Lima falou que eu logo serei de volta às aulas do curso de eletrônica fácil. Bom demais, Adel. Vamos para cima, tá? Muito bem, agora é hora de provar. Então, o professor Rodolfo vai ter que provar agora na prática que isso aqui que a gente está falando é verdade. Tá bom? Vamos lá? Então, agora vamos focar no osciloscópio. Antes de focar no osciloscópio, deixa eu mostrar onde é que está plugado aqui o segundo canal do osciloscópio. Gente, o segundo canal do osciloscópio ele está plugado aqui, ó, no terminal gate do MOSFET TK6A 65D. Tá aqui, ó, no gate, tá? Então, quando eu falo assim, estamos medindo o sinal no gate do MOSFET chaveador. Esse sinal, ele vem do CI chaveador, né? Então, ele vem aqui do pino número 6 do CI chaveador. E nós estamos medindo aqui, ó, no terminal gate, tá bom? É aqui que a gente está fazendo a medição. Combinado? Beleza? Fechou? Vamos para cima. Deixa eu plugar aqui agora a nossa tela do osciloscópio. Para a gente focar, então, na prática aqui. Vamos lá, ó. Aí. Muito bem.
Belezeira? Então, pessoal, vamos começar aqui, ó, com 0,1 ampere de consumo, tá bom? Então, esse é o nosso consumo inicial aqui, ó. Então, a nossa medição número 1, nós temos um I-out, uma corrente de saída de 0,1 ampere. Tudo bem? Beleza? Ó. Agora, focando aqui, ó. Aqui nós temos o nosso canal número 2. Tá vendo aqui, ó? Aqui nós temos o nosso canal número 2, tá? Gente, o que acontece? No nosso canal número 2, que aqui está, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui tá o gate do MOSFET, tá? Ó, tô plugando aqui, ó. E veja que eu não liguei a segunda garrinha de jacaré, não precisa, tá? A nossa ponta está no vezes 1 aqui. Por que a ponta está no vezes 1? Porque nós vamos medir o sinal no gate do MOSFET, que vai variar em cerca de 15 volts, tá? De pico. Então, como a gente vai medir 15 volts, não há necessidade nenhuma da gente trabalhar com vezes 10. Pode trabalhar com vezes 1 sem problema, mas para isso você tem que ter certeza que tem 15 volts lá, que não é uma tensão perigosa, tá? Voltando para o nosso osciloscópio, o que o professor Rodolfo vai fazer agora, ó? Vou desligar o canal número 1. O canal número 1 não é o foco agora, vamos ligar o canal número 2. Beleza, galera? Vamos lá? Vamos mexer na escala horizontal aqui. Aqui apareceu até um negócio legal, que depois a gente vai explicar para vocês, que é o modo burst da fonte chaveada, tá? Quando você tem um consumo muito baixo na fonte chaveada, você tem um intervalo muito grande entre os pulsos aqui, tá vendo? Ó? Entre o trem de pulso do PWM, tá vendo aqui, ó? Olha lá. Tá vendo que tem aqui, gente, uma parte aqui, ó. Tem uma parte aqui do sinal PWM que vai pro gate do MOSFET que ele não tá trabalhando, ó. Então aqui ele tá em stand-by, ó. Então tem um pequeno chaveamento, para. Tem um pequeno chaveamento, para. Isso que acontece quando tem uma corrente baixa na saída da sua fonte chaveada, tá? Eu vou ter que mudar o trigger agora para canal número 2, tá bom? Então, trigger, canal número 2. Muito bem. Aí. Eu vou, por curiosidade aqui, aumentar a corrente de 0,1 para... Olha que interessante, ó. Já saiu o modo burst. Ó, 0,1 ampere. Muito legal, né? Que oportunidade de poder mostrar isso aqui para vocês, hein, gente? Ó. Que da hora, hein? Muito bom. Ó, inclusive poucas pessoas sabem dessa informação aqui, tá? Ó, nesse momento a gente tem um consumo de 0 ampere, ó, 0 ampere na saída da fonte chaveada, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o pulso que está acontecendo lá no gate, ó. Então o modo burst nada mais é do que um modo de economia de energia, onde não é necessário você trabalhar a milhão lá no gate do MOSFET, no transformador Chopper, colocar PWM lá de alta intensidade, por quê? Porque está tendo 0 ampere. Você tá tendo 0 ampere de consumo, por que você vai ficar tendo um chaveamento de alta intensidade? Não tem, tá vendo? Ó. Por isso só tem poucos pulsos. Ó. Vamos agora aumentar para 0,1 aqui para você ver o que acontece. Ó. Vamos lá. Olha que da hora, né? Que incrível, né, gente? Muito bom poder explicar isso aqui para vocês, tá? Tá vendo? Aqui entra no outro patamar de chaveamento, ó, mas ainda tem aqui, ó, ainda tem aqui, tá vendo? Ó, etapas de chaveamento que não está trabalhando full de chaveamento, tem sempre um intervalo de tempo aqui entre o trem de pulso, tá? Eu vou subir agora para 0,2 aqui, para vocês verem, tá? Olha lá. Tá vendo, gente? Já mexeu com toda a logística aqui, ó. O trem de pulso, aumentou muito mais a quantidade do trem de pulso, tá? Olha lá, ó. Diminuindo, 0, 0,1, 0,2. E agora, full PWM, tá? Então esse é o famoso modo burst.
do sinal PWM. Legal? Beleza? Bom, entendido essa questão do modo burst, que a gente está mostrando aqui para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês agora, pessoal, as características do sinal PWM lá no gate do MOSFET chaveador, tá? Vamos lá? Aqui, ó, primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui, ó, osciloscópio Touch DHO802 da Rigol, e vou fazer um Remove All. Vou tirar todas as medições, tá? Vou clicar aqui em Measure. Vamos trabalhar no canal número 2, né? Então, o Source aqui, ó, é canal número 2. Vamos trabalhar com o V máximo. Só para saber a tensão de pico, tá? Do nosso PWM. Vamos trabalhar aqui agora com o V médio, um VAVG, tá? E no horizontal, vamos medir a frequência e o DUT mais e DUT menos, né? Só para poder mostrar isso aqui, o PWM completinho aqui para vocês. Tá bom? Bom, pessoal, olha só que legal. Então aqui é o trigger, ó. O trigger é por borda, tá, pessoal? Então você vai posicionando aqui a linha de trigger até o sinal estabilizar da melhor forma possível na tela do osciloscópio para você, tá? Então, o que acontece? Ó, nós temos um Vmax. Então a tensão de PWM aqui está em 16 volts, tá bom? Beleza? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Web Control. Ó. Eles vão vendo as medições mais facilmente, tá? Então a gente tem aqui no Web Control, ó, uma tensão V máxima, um Vmax, né? De 16 volts. Uma tensão média de 800 milivolts, né? Então 800 milivolts. 890 milivolts, mais ou menos, tá? A frequência de chaveamento nesse duty cycle é de 24 kHz. E aqui tem dois pontos muito importantes, que é o DUT mais e o DUT menos, tá? DUT mais e DUT menos, perfeito? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou pegar um mouse, até pegar um mouse aqui, para poder mostrar melhor ainda para vocês, ó. Um minutinho só. Inclusive, já vai colocando a aula top aí no campo de comentários para a gente saber que você está curtindo Eveline Crescendo. Coloca aí, aula top! Aula top, professor! Aula top demais! Vamos para cima! Tamo junto! Estamos todo mundo junto e misturado. Rumo à faixa preta. Deixa eu mostrar aqui, ó. O osciloscópio da Rigol, pessoal, ele tem essa entrada USB aqui, ó, que você pode plugar um mouse aqui, ó. USB Connected. Olha lá. Já apareceu um ponteirinho do mouse ali. Olha lá. Que legal. Tá vendo? Vendo que apareceu um ponteiro do mouse aqui, ó. Então o professor Rodolfo tá aqui com um mouse. Olha lá. Mouse. Legal. E aqui no Web Control eu consigo mostrar com maior qualidade aqui para vocês. Olha lá. Muito bem. Belezeira. Vamos lá para o Web Control agora, olha lá. Ó. Então aqui no Web Control, conforme você está vendo aí, olha aí que massa. Aqui, ó, nós temos o V máximo. Ó. Tá vendo aqui, gente, ó? V máximo do nosso querido osciloscópio. Perfeito? O V máximo está em cerca de 16,28 volts. O VAVG, 850 milivolts. Frequência de chaveamento, 26 kHz. E o duty cycle, pessoal, isso aqui é muito massa, tá? Isso aqui é muito massa. Qual que é o duty cycle, minha amada família eletrônica fácil? Qual que é o duty cycle aqui, ó? Deixa eu compartilhar de novo. Aí. Tudo bem? Ó, agora ficou claro, né? Olha aí, ó. O duty cycle, pessoal, duty cycle, o que é, gente? Né? Só para dar um símbolo aqui para explicar para vocês. Ó. O duty cycle, ele nada mais é do que a largura do pulso, que gera resultado, que gera trabalho para a gente, tá? O que gera trabalho aqui no nosso MOSFET chaveador é a largura positiva do duty cycle.
Tá vendo aqui, ó? Então, essa largura aqui é a largura que gera resultado para o nosso MOSFET, é o que ativa o MOSFET para ele controlar o transformador Chopper para nós, tá? Então, nesse momento, a gente tem um DUT+, né? Que é a largura positiva aqui, ó, em 5,8%. Então, de 100% do sinal, aqui, ó, 5,8% está em nível 1 e cerca de 94% está em nível 0, tá vendo aqui, ó? DUT+ é a largura positiva que está ativando o gate do MOSFET. DUT- é o quanto de tempo o gate do MOSFET está desativado, tá, pessoal? Beleza? Então, quando eu falar assim para vocês, opa, aumentou o PWM, aumentou a largura do pulso PWM, vai aumentar o DUT+. Quando diminui o PWM, vai diminuir o DUT+, e vai aumentar o DUT-, vai aumentar o tempo desligado aqui, né? Aumentar o tempo desligado e vai diminuir o tempo ligado. Tá bom? Beleza? Vamos lá, ó. Então, qual que é o dado que a gente tem que anotar aqui neste momento? Muito importante. É esse aqui, ó. Então, na medição número 1, a gente tem um Iout de 0,1 ampere. 0,1 ampere. Vamos lá, então, ó. 0,1 ampere de corrente na saída da fonte chaveada. E a gente tem um DUT cycle de quanto, gente? Vamos lá, vou apertar um single aqui. Aí. O nosso DUT é de 3,6%. 0,1 ampere. E o DC é igual a 3,6%. Fechou? Beleza? Esse é o nosso DUT cycle. 3,6% em 0,1 ampere, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos aumentar aqui a nossa corrente para meio ampere, tá bom? Vamos lá? Ó. Meio ampere. E agora vamos voltar para o osciloscópio. Vou apertar um single aqui. Ou a gente faz um single ou triga aqui, ó. Aí, legal. Muito bem. Nesse momento aqui, o que aconteceu com o DUT cycle, gente? Ele saiu de 3,6% para 5,8%. Então, medição 2. A gente tem um Iout igual a 0,5 ampere. E a gente tem um DUT cycle, um DC. A largura do pulso em nível 1 está em 5,8%. Só isso aqui já mostra para nós, né, pessoal? Que quanto maior a corrente de saída, mais eu tenho que ter PWM para poder controlar o chopper no primário, para induzir mais tensão no secundário, para compensar a queda de tensão na saída. Perfeito? Tá bom? Vamos lá, ó. Então, isso que está acontecendo no nosso DHO 802 aqui da Rigol, tá? Vamos subir agora de meio ampere para 1 ampere. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Olha lá. O que tem que acontecer, gente? Tem que aumentar ou tem que diminuir o DUT cycle? Aumentar, né, professor? Foi isso que você explicou, né? Então, vamos lá, ó. Será mesmo que aumentou? Vamos focar aqui na tela agora, ó. Vamos trigar esse sinal aqui, ó. Opa, olha só a prática batendo com a teoria, isso é muito bom. Então, medição número 3, qual é a nossa corrente, pessoal? Iout igual a 1 ampere de corrente. O nosso DC, DUT cycle, subiu para 9,4%. Olha lá que legal. Olha lá, gente. Tá claro isso para vocês, pessoal? Vocês estão entendendo o que o professor Rodolfo está falando? Ó, do fundo do coração, aqui com o professor Rodolfo, ó, vem comigo, vem comigo. Vocês estão entendendo? Tá ok? Tá claro?
Vou até espiar aqui. Tá claro, pessoal? Se tá claro, vocês estão entendendo? Coloca eu entendi aqui para mim no chat ao vivo, tá? Anota aí, eu entendi. Porque senão não adianta nem eu continuar aqui, não adianta eu mostrar aqui o Web Control da Rigol, aqui, PWM, mostrar um monte de coisa legal aqui para vocês se vocês não estiverem entendendo, tá? Escreve aí, eu entendi. Está claro para vocês. Boa. Eu entendi. Quem mais? Vamos lá, gente, bora. Tem dezenas de pessoas ao vivo, cadê os comentários? Vamos interagir. É isso que torna o nosso curso dinâmico, isso torna o nosso curso da hora. Tá? Pra gente trazer cada vez o melhor conteúdo para vocês, tá bom? Vamos lá. Boa, eu entendi. Eu entendi. Entendi. E aí, Ivan, beleza? Wellington. Nosso querido Barriga, tudo bem? Marco Aurélio, eu entendi. Muito bem. Então tá bom, pessoal. Se vocês estão entendendo, tá legal. O Alex, entendi. Obrigado por ser membro do canal, viu, Alex? Tamo junto, viu? Obrigado. Vamos lá. Então, agora nós vamos para a medição número 4. Lembrando que, gente, crava o dedo no like, se inscreve no canal se você não viu por aqui, e se você ainda não é membro, seja membro Eletrônica Fácil. Sendo membro a partir de R$ 2,99, você apoia o nosso trabalho para a gente trabalhar com muito amor e carinho aqui para vocês. O botão Seja Membro está aqui embaixo, tá bom? Vamos para a nossa medição número 4, ó. Medição número 4. A corrente out, o I-out, vai ser de 2 amperes já, tá bom? Qual que será o duty cycle? Vamos ver? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos subir, então, a nossa corrente para 2 amperes. Aí, 2 amperes de corrente. Vamos trigar novamente o nosso sinal aqui, ó. Olha lá. Ó. Olha que da hora, hein, gente? É bom demais, né? Faz toda a diferença o osciloscópio na nossa análise de sinal, ó. O que aconteceu com o duty cycle, gente? Vou até apertar um single para estabilizar aqui. Uma coisa muito legal, vou até ensinar vocês aqui o seguinte, ó. Tá vendo a linha de trigger aqui, gente, ó? Linha de trigger tá fora. Vou até voltar aqui, ó, focar aqui, ó. Quando a linha de trigger tá fora, o osciloscópio fica aqui no modo wait, tá vendo? Ó, opa, tô esperando o trigger tá aceitável para poder fazer a medição. As medições estão todas frisadas aqui, ó, tá tudo congelado, tá vendo? Não muda, ó. Só quando você desce e ativa o trigger, ó, que ele volta a preencher a memória para atualizar as medições. Só existe medição ativa se o trigger está aceitável, se o osciloscópio está trigado, o sinal está trigado, tá? Tirei o trigger, ó, ele entra no modo wait. Estou esperando uma borda, né, uma borda de subida ou descida válida para poder fazer a medição, tá? Vou apertar single, ó, apertei single. Single, o que ele faz? Ele preenche toda a memória profunda com dados para poder projetar o sinal para você. Só vai acontecer isso se o trigger estiver ok. Então, vou descer agora, ó. Presta atenção, ó. Vem. Olha lá. Que massa, né, gente? Esse é o poder do osciloscópio. Vamos lá. Nesse momento, então, a gente tem um DC, um duty cycle de 18%. Ó. 18%. 18%, tá, gente? Então, o fato é o seguinte, ó. Quando a gente tinha 1 ampere na saída, o duty cycle era 9,5%. Quando a gente subiu para 2 ampere, dobrou a largura do pulso. O que isso mostra para nós, gente? Isso aqui mostra para nós, claramente, né? Vou até voltar para mim aqui, ó. Aquilo que a gente conversou, né? Então, quanto maior a corrente na saída, menor a tensão na saída, tem que aumentar o duty cycle para mandar mais, né, corrente para o transformador Chopper para aumentar a energia eletromagnética, para induzir mais tensão na saída para poder compensar essa perda, tá bom? Beleza?
O que é Duty Cycle? Duty Cycle é a largura do pulso, tá? Então isso aqui é o Duty Cycle, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Então você tem aqui uma onda quadrada, ó. Ó, tem uma onda quadrada. Nível, subiu aqui, ó, nível 1. Desceu 0. Tá vendo aqui, ó? Então aqui você tem um ciclo. Ó, 1, 0, 1, 0 aqui, ó. Vou até vir aqui na frequência aqui, ó. Ó, indicator lá. Olha lá que legal. Então aqui a gente tem um ciclo, ó. Tá vendo aqui? Tem um ciclo, ó. Nível 1 subiu, desceu 0, subiu de novo. Então aqui tem um ciclo. Duty Cycle, o Duty mais é o percentual que está em nível 1 em relação ao total. Então, em relação ao tempo total, você tem 18% em nível 1 e 82% em nível 0. Então, o Duty Cycle positivo é 18%. 18% está em nível 1. 82% está em nível 0, tá? Beleza? Ficou claro? Vamos para cima? Bom, gente, o que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai subir de 2 amperes para 3 amperes, tá bom? E a nossa última medição é em 4 amperes daí. Então, a 3 amperes na fonte chaveada. Vamos lá. Três amperes na fonte chaveada. 3.1, vamos voltar para 3. A gente aumentou em 50% a corrente, tá, gente? Aí, 3 amperes, tá? Vamos lá? Ó. O sinal tá trigado. Ó, vou até pegar aqui, ó. Ó, tirei o trigger, ó. Vou apertar single. Não aparece sinal. Vou descer o trigger até tocar no sinal e, ó, trigou. O Duty Cycle subiu para 22,5%. Olha que da hora. Então, o Duty, ó, vamos lá. Medição 5. Para uma corrente de 3 amperes, o Duty Cycle é igual a 22,5%. E tem mais uma coisa que vocês vão ver que altera o Duty Cycle. Já já, para quem ficar até o final, só quem ficar até o final da Masterclass vai assistir, tá? E aí você apertando o single aqui, gente, ó. Cada vez que você vai apertando o single, ele vai preenchendo a memória profunda e vai mostrando o pacote completo de análise para você, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Ó, e a nossa última medição em relação à variação decorrente é em 4 amperes, tá? Tá quase explodindo já, fonte chaveada. Pode ser que exploda mesmo. Eu torço para não explodir, hein, gente? Por favor, né? É uma aula ao vivo, hein? Ó, 4 amperes na saída da fonte chaveada. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso Duty Cycle agora. Vou tirar o trigger aqui, ó. Tirei o trigger, single, vou descer. E o Duty Cycle subiu para 28%, tá? Na medição número 6. Medição número 6. Corrente de 4 amperes, Duty Cycle igual a 28, quase 30%, né? Tá claro, pessoal? Conseguiu entender como é que funciona o chaveamento da nossa fonte chaveada? Tá claro isso aí para vocês? Conseguiram compreender? Tá valendo a pena vocês estarem ao vivo aqui com o professor Rodolfo? Tá valendo a pena? Sim ou não? Eu só vou fazer a próxima Masterclass se você falar que tá valendo a pena, né? Obviamente. Tá valendo a pena? Se tá valendo a pena, escreve aí. Vale a pena. Tá bom? Ó? Escreve aí, vale a pena para o professor Rodolfo ficar contente. Vou pegar uma aguinha aqui. Escreve aí, vale a pena. Vale a pena, professor. Aula top demais. Vamos para cima, tá? Quero só ver a galera comentando aqui. Sim. Muito top. Bom demais, hein? É isso aí, a gente trabalha aqui para vocês, né? Tá bom? Aula chique, né, gente? Muito bom. Carlos de Teresina, tudo bem, Carlão? Vamos para cima.
O Danilo fez uma pergunta aqui. Eu preciso fazer uma aula sobre isso, viu, Thiago? Tem um Rigol 814, quando eu deixo as configurações, sabe? Quando desliga, apaga tudo. Preciso fazer uma aula para mostrar como é que deixa as configurações salvas certinho, tá? Vou fazer essa aula aqui no canal para vocês, tá bom? Minha primeira vez aqui no canal de Verona, Itália. Aí sim, hein, Gleison? Bom demais, meu querido. Vamos para cima, tamo junto. O Danilo falou assim, é aconselhável comprar um osciloscópio para fazer o seu curso de eletrônica fácil completo e fazer meus primeiros concertos com base no curso? Meu querido, não é necessário ter osciloscópio, tá? No início, não é não. O osciloscópio, você só vai pensar... Pensa assim, depois que você estiver dominando o multímetro, aí você vai para o osciloscópio. O osciloscópio ele vem depois do multímetro. Então, se você tem um multímetro ou se você vai comprar um multímetro, qualquer multímetro, com qualquer multímetro, muita força de vontade, você vai e faz o curso de eletrônica fácil. E depois você turbina esses conhecimentos com o osciloscópio para tornar ainda melhor. Mas primeiro você começando com o multímetro tá excelente, tá? Já tá ótimo, tá bom, Danilo? Para fazer o curso de eletrônica fácil, o multímetro já é o suficiente. É claro que a gente já tem o nosso curso de osciloscópio lá dentro também, tá? Carvalho Balança, show de bola. Bom demais. Vamos lá. Pessoal, eu vou fazer um bônus aqui. Eu vou fazer um bônus aqui para vocês que estão ao vivo. Só que para eu fazer aqui, na verdade, já encerrou o horário da live, né? Você vai ter que escrever eu quero bônus. Se você escrever eu quero bônus, eu vou tentar mostrar para vocês. Vai ser difícil, mas eu vou tentar mostrar. E você vai cravar o dedo no like e vai compartilhar essa live aqui para todos os seus amigos, para toda a galera aprender a ser faixa preta com a gente, tá? Enquanto você vai colocando eu quero bônus, não esqueça, pessoal, de ser membro Eletrônica Fácil, tá? Então você, aqui na nossa live, tem um botão aqui, ó. Ó, tem um botão chamado Seja Membro. Nesse botão Seja Membro, por R$ 1,99, você já vira um fã Eletrônica Fácil, já apoia o nosso trabalho, já ajuda bastante a Eletrônica Fácil. Você pode ser um membro faixa branca, aí já tem conteúdo, vídeos exclusivos para membros, e membro faixa azul, R$ 24,90 por mês. Cursos exclusivos para vocês, tá bom? Beleza? Muito bem. Olha lá que massa o Marcos. Ó. Depois de 4 multímetros, comprei um DHO 914. Vou até mostrar aqui para a galera da Rigol, isso para a galera da Rigol ficar feliz aí com vocês, hein? Ó, vou até mandar aqui, ó. Olha lá, galera, olha que massa. Ó, o Marcos Campos, ó. Depois de 4 multímetros, comprou um Rigol DHO 914, hein? Parabéns, Marcão. Bom demais. Vamos para cima. Tudo bem, Marcão. Compartilhei a sua conquista lá com a galera da Rigol, hein? Isso é muito massa. Vamos para cima. Bom, como a galera quer bônus... Quero bônus, quero bônus, quero bônus. Tá bom, vocês são comprometidos mesmo, hein? Muito bem, vamos para a prática, então. Agora, esse bônus está atrelado, gente, à variação da tensão AC da entrada da fonte chaveada, tá? Vamos lá? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, vou botar no modo run aqui, tá? Olha lá que legal. Pessoal, vamos gravar, então, a seguinte situação... Para a gente não ter que ficar consumindo uma altíssima corrente toda hora aqui na fonte chaveada, tá? Eu vou plugar em 2 amperes a fonte chaveada, tá bom? Ó. Então vamos voltar para 2 amperes aqui. Ó. Fonte chaveada em 2 amperes de saída, corrente de saída 2 amperes, determinada pela nossa carga eletrônica da Rigol DL3021, tá bom? Beleza? 2 amperes. Nesses 2 amperes, qual que é o duty cycle? Vamos lá, ó. Grava bem, tá? Para 2 amperes, aliás, vamos mudar a nossa análise, ó. Vamos lá? Pessoal, a partir de agora, você vai aprender como que a tensão da rede
como que a tensão da rede elétrica influencia no duty cycle da sua fonte chaveada. Tá bom? Você vai aprender agora como que a variação da tensão da rede elétrica mexe no duty cycle da sua fonte chaveada, ó. Então, ó, medição 1, V igual 128 volts, e out é igual a 2 amperes. Isso aqui vai ser a corrente sempre igual, tá? E o DC, gente, quanto que é? Vamos lá? Então, vamos lá, ó, 128 volts. A corrente é 2 amperes. E o DC, nosso duty cycle, vamos plugar o web control aqui para vocês, ó. Ó lá. O duty cycle é de 17%, pode ser? 17%? Deixa eu dar um single aqui. É 17,7%. Vamos lá, ó. Beleza? Gente, presta muita atenção no que o professor Rodolfo vai falar para vocês nesse momento, tá? E agora eu vou ter que voltar aqui para mim, para poder explicar isso aqui olho no olho para vocês, tá? Ó, pensa o seguinte, se você tem a tensão da rede, você tem uma tensão da rede de 128 volts, não tem? Esse 128 volts vai ser retificado, vai ser filtrado e vai virar uns 180 volts, né? Eu já mostrei isso aqui para vocês. Vai virar uns 180 volts no capacitor, não vai? Agora eu vou até compartilhar o esquema elétrico aqui para a gente estudar isso junto. Ó, se você tem aqui na rede elétrica 128 volts, retificou bonitinho, vai filtrar, vai ter uma tensão média de quantos volts aqui? 180, não vai? Se você tem 180 volts aqui, e você tem o PWM trabalhando no primário do transformador Chopper, a 17% de duty cycle, você tem 17% o PWM ativando o MOSFET para controlar o Chopper para induzir 12 volts na saída, não é? Uma pergunta para vocês. O que vai acontecer se ao invés de eu ter 180 volts aqui no capacitor, se essa tensão abaixar para 150 volts? O que vai acontecer? Pensa com o professor Rodolfo. Agora a gente não tem mais 180 volts no capacitor. Tem 150. Se eu continuar com os mesmos PWM do mesmo jeitinho, a tensão que está no primário do transformador não abaixou, o que vai acontecer com a tensão do secundário, gente? O que vai acontecer com a tensão do secundário se eu abaixar a tensão do primário de 180 para 150? O que vai acontecer? Essa é uma simulação o quê? De ter caído a tensão da rede. Então, a tensão da rede caiu de 128 volts para 90 volts, por exemplo. Se caiu de 128 para 90, vai retificar uma tensão mais baixa, vai filtrar uma tensão mais baixa, e se o PWM está igual, se a tensão no primário abaixou, vai abaixar a tensão no secundário. Logo, os 12 volts que estavam lá na tensão de saída da sua fonte chaveada vai abaixar também, não vai ter 12 mais, vai ter 9, vai ter 10. Então, qual que é a primeira coisa que você tem que ter em mente? Se você abaixa a tensão do primário, se a tensão da rede elétrica, da tomada da sua casa abaixa a tensão retificada, vai abaixar a tensão retificada aqui, ó. Vai diminuir a tensão aqui, vai diminuir a tensão no capacitor. Se o PWM ficar igualzinho aqui no gate do MOSFET, a tensão que vai ser induzida do primário para o secundário vai abaixar, vai diminuir a tensão da saída. Então, o que tem que acontecer com o PWM para que, se abaixar a tensão da rede, volte até a mesma tensão lá na saída? Por isso porque esse é o grande benefício, da fonte chaveada, não é? Não é uma fonte automática, não é fonte automática. Se eu ligar em 110, funciona, sai 12. Se eu ligar em 220, sai os mesmos 12. Não é essa a ideia?
Se eu ficar mudando o valor da tensão da entrada, tem que mandar a mesma coisa na saída. Essa é a ideia da fonte chaveada. Por isso que a fonte chaveada é melhor que a fonte linear, porque ela é automática, ela tem essa compensação de chaveamento. Então, grava o que tem que acontecer aí, ó. Se abaixar a tensão da rede, para manter a mesma tensão na saída, tem que aumentar o PWM. Não tem jeito. Você tem que aumentar o PWM para mandar mais campo magnético no transformador para poder compensar essa queda lá na saída. Vamos lá, vamos ver se isso é verdade, então? Então, do jeito que tá, 17% de PWM, tá bom? De duty cycle, né? Lá no PWM. Vamos lá, ó. O que o professor Rodolfo vai fazer, então, agora? Ah, isso aqui é até massa, vai dar para fazer simultâneo. Quer ver, ó? Quer ver que da hora? Aí, ó. Que bonitinho que vai ser, ó. Grava aí, ó. Grava aí. 17% de PWM, tá vendo? Vamos diminuir um pouquinho a tensão da rede agora? O professor Rodolfo vai até ficar de pé aqui agora, para tentar ajudar. Ó, até segurar o fone aqui, ó. Vamos mudar de 128 volts para 100 volts. Vamos lá? Aí. Olha aí, meus irmãos. Olha aí, meus irmãos. Tamo junto, vamos para cima. Vamos para cima. Olha lá. Olha lá, galera, o que aconteceu com o PWM, gente? Quem pode falar para mim o que aconteceu com o PWM? RGK Roger. Mestre, estou aqui com o João Vitor, acompanhando o seu curso, dando aquele incentivo para ele fazer o curso com você. Valeu, RGK. Vamos para cima, rumo à faixa preta, meu querido. Ó. Medição 1, a gente tinha 128 volts. Nós tínhamos 2 amperes na saída e o DC era igual a 17%. Ó. Lembram disso? Medição 2, qual que é o resultado? A tensão do primário agora é 100 VAC, né? 100 volt alternado. A corrente permanece a mesma, né? 2 amperes. E o DC, aconteceu o que, gente? Fala pro professor. Subiu para 25%, né? Aproximadamente. Olha lá. Então, isso quer dizer que... Ó, vou tirar aqui, vou colocar aqui. Ai. Isso quer dizer que quanto menor é a tensão da rede, maior tem que ser o duty cycle. O DC aumentou. Muito bem. Olha lá. Vamos abaixar mais um pouquinho a tensão da rede para ver o que acontece? Vou segurar o microfone na mão aqui agora, tá? Ó. Abaixar para 80 volts. Se explodir, faz parte. Olha lá, galera do bem. Fala aí o que aconteceu. Top demais, né, pessoal? Por isso que você aprender a eletrônica na teoria, na simulação de circuito e na prática faz toda a diferença, tá? Ó. Medição 3. A nossa tensão da rede agora é 80 volts. A corrente de saída continua 2 amperes. E o duty cycle aconteceu o quê? Subiu para 33%. Olha lá. 33%. Vou abaixar só mais um pouquinho, tá? Para 70 volts. Pode ser que exploda a fonte. Espero que não. Então, vamos lá. Aí. Última medição para baixo, tá? Olha lá. Ó. Medição 4. O que a gente tem aqui? 70 volts. Nós temos 2 amperes na saída e nós temos um DC de 40%, né, aproximadamente. Exatamente, Ivan. Exatamente, cara, exatamente. Exatamente. Então, se você se cai a tensão da rede e você tem mais duty cycle para compensar a tensão de saída, mais largura de pulso positivo, o MOSFET trabalha mais tempo e aquece muito.
Isso, meu querido! Parabéns, meu querido. Orgulho total de ti, hein? Massa demais essa análise, Ivan. Parabéns demais pelo raciocínio. E o MOSFET esquenta mais porque está mais tempo trabalhando, exatamente. Perfeito. Então são duas coisas, ó. Vou até compartilhar aqui agora a tela com o professor Rodolfo, né? Estamos caminhando para o final da aula já, tá, gente? Então são duas coisas que fazem o MOSFET esquentar. Duas coisas que fazem o MOSFET esquentar. Quais são as duas coisas que fazem ele esquentar, gente? Primeiro, diminuição da tensão da rede. Faz o DC aumentar e faz o MOSFET trabalhar mais. Essa compensação acontece por causa da malha de feedback? Exatamente. Exatamente. Quando diminui a tensão da rede, faz o DC, né, o duty cycle aumentar e faz o MOSFET trabalhar mais tempo. 2, aumento da corrente de saída da fonte chaveada. Olha lá. Então, aumento da corrente de saída da fonte chaveada. Aumentou a corrente, aumenta o duty cycle. Diminuiu a tensão da rede, aumenta o duty cycle. O que o professor Rodolfo vai fazer agora, tá? Que eu não me aguento, né? Eu não me aguento. Vamos concluir o raciocínio aqui. Depois a gente mostra. Vou deixar esse bônus para outra aula, eu acho. Deixa esse bônus para outra aula. Vamos lá, ó. Pessoal, o que a gente vai fazer agora, tá? Presta atenção aí, ó. Tá vendo? Vamos agora para a medição número 5. A medição 5. Nós vamos subir a tensão, tá? Então a medição vai agora o variac para 150 volts. Nos mesmos 2 amperes. O DC, ó, vamos lá? O duty cycle era 40%, né? Vamos subir aqui então, ó. Nossa, mais precisão que isso. Olha lá. Olha lá, meus amigos. Professor Rodolfo não mentindo, não sendo mentiroso. Depois você escreve aí, não é mentiroso, por favor. Olha lá. Se a tensão da rede subiu para 150, o duty cycle abaixou para 14%, gente. Olha lá. Percebe? Olha aí, ó. Então saiu de 40% para 14%. Tá claro, gente? Tá claro para vocês? Entenderam? Top! Top ou não? Algum outro canal você já viu mostrar isso aí para vocês? Gratuitamente, assim? Que loucura, né? Que conhecimento faixa preta esse, né? Olha lá. Olha lá. Não é mentiroso, professor Rodolfo. Ai, beleza? Então, pessoal, diminuiu a tensão da rede. Para manter a mesma tensão na saída, tem que aumentar a largura do pulso. Subiu a tensão da rede. Para não queimar quem está lá na saída, precisa diminuir a tensão, não precisa? Diminuiu para diminuir a tensão da saída, diminui a largura do pulso e fim de papo. É isso. Isso é fonte chaveada, isso é chaveamento, isso é PWM. E tudo isso medindo com quem? Com o osciloscópio. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: como é que você faz essa análise com multímetro? Como é que você faz essa análise com multímetro? A resposta é não faz. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma análise qualitativa assim, tem que ter um osciloscópio, tá? Para você chegar nesse nível de conhecimento, você precisa de um osciloscópio, tá? Beleza? Tá bom? Combinado? Qual que é, gente? Qual que é a parte mais crítica da fonte chaveada? Né? Fazendo essa análise com o osciloscópio, tá bom? Qual que é a parte mais crítica da fonte chaveada? É a menor tensão do primário com maior corrente do secundário.
né? Então, para a gente... Eu anotei aqui? Anotei, né? Ó, 14%. Tá bom? Muito bem. Então, se aumenta a tensão da rede, diminui o duty cycle, tá? Então, qual é o ponto mais crítico do MOSFET e do PWM? Qual que é o ponto mais crítico do MOSFET e do PWM? Menor tensão da rede possível e maior corrente de saída possível. Tá bom? Ó, menor tensão da rede possível e maior corrente de saída possível. Então, o que nós vamos fazer agora? Ó? O que nós vamos fazer agora? Eu vou mostrar esse último ponto antes de eu dar um presente aqui para vocês que querem buscar faixa preta comigo, tá? Olha lá. Com essas medições, com essas explicações, quem vem estudando eletrônica fica claro muita coisa. Bom demais, Ivan. Tamo junto, tá? Ó. Então, o que o professor Rodolfo vai fazer agora nesse momento? Nós vamos forçar a menor corrente possível. Aliás, a maior corrente possível. Quer ver? Vamos subir a corrente? É que eu não me aguento. Já era para eu ter encerrado a aula, né? Mas o professor Rodolfo não se aguenta. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora, ó? Vamos lá? Vamos colocar aqui, ó, a maior corrente possível. 4 amperes, tá bom? Pessoal, se estourar o MOSFET, se queimar alguma coisa aqui, vocês perdoam o professor Rodolfo, tá? É que é pelo bem do aprendizado, tá bom? Vocês perdoam o professor? Se queimar o MOSFET aqui? Se queimar o MOSFET, se estourar aqui, se algum componente, não achem ruim, tá? Pode acontecer isso, porque nós vamos sobrecarregar o processo aqui, tá bom? Tá? Mas faz parte. Peço desculpa se isso acontecer, mas é pro ensino de vocês, tá bom? Ó, para 4 amperes de corrente, qual que é o duty cycle, pessoal? Tá? Peço desculpas aí se isso acontecer, tá bom? Beleza? Perdoem o professor Rodolfo. Ó, vamos lá? Última medição que a gente vai fazer. Então, ó, para uma tensão de 150 volts, ó, V igual a 150 VAC, I igual a 4 amperes, o duty cycle é igual a 24%. Tô até sentindo vindo um vaporzinho quente aqui. Ó, presta atenção nesse número então, tá? Para uma tensão de entrada de 150 VAC, corrente de saída em 4 amperes, o duty cycle é de 24%. O que o professor Rodolfo vai fazer agora? Você vai ver isso ao vivo, tá? Pode ser que queime o MOSFET, inclusive. Peço desculpas mais uma vez, mas é pelo bem da ciência, né? Então, vamos lá. Ó, presta atenção no número do DUT mais, 24%. Vamos abaixar a tensão da rede, ó, de 24%. Ó, em 100 volt, já subiu para 40%, tá vendo? Olha lá, 40%. Vamos colocar 70 volts agora. Aí. Em 70 volts, olha lá, pessoal, duty cycle de 55%, né, aproximadamente. Olha lá, 54%. Então, para V igual a 70 volts, AC, corrente igual a 4 amperes, nós temos um duty cycle igual a 54%. E tá aí, gente. É essa a explicação. É isso que vocês têm que gravar na mente de vocês. Fechou? Qual que é o ponto mais crítico do MOSFET? Tensão da rede baixa. Vou até subir aqui de volta. Tensão da rede baixa. Corrente de saída alta. É isso.
Esse é o ponto mais crítico da sua fonte chaveada. E tudo isso está sendo analisado com a medição de PWM com o nosso osciloscópio da Rigol Technologies. Nosso DHO 802 da Rigol. Fechou, galera? Beleza? Quanta coisa a gente aprendeu hoje, hein? Quanta coisa a gente aprendeu hoje, né? Valeu a pena? Sim ou não? E aí, valeu a pena? Aula top ou não? Pergunta, aula top? Sim ou não? Aula top demais, né, gente? Quanto conhecimento top, né? Muito bem, como a aula foi top, para quem ficou até agora, chegou a hora do professor Rodolfo dar o grande presente, os grandes presentes da aula de hoje, né? Tá bom? Chegou a hora do professor Rodolfo dar os grandes presentes da aula de hoje. Quem gostou aí? Fala aí. Ó, o Carlos curtiu, aula top demais. Aula top, top da galáxia. Show de bola, né, gente? Essa aula vai entrar para o nosso curso de osciloscópio. Tá bom? Top demais. Muito bem. Ó, agora quem chegou nesse momento, a pergunta é quem quer ganhar um presente do professor Rodolfo? Quem quer ganhar um presente do professor Rodolfo? Anota aí, eu quero. Anota eu quero aqui no campo de comentários, tá? Enquanto vocês vão colocando eu quero, se você, é claro, né, se você quiser ganhar um presente do professor Rodolfo, o professor Rodolfo vai fazer aqueles recados paroquiais, né, do final da aula. Para vocês, tá? Vamos lá? Ó, pessoal, convite muito importante para vocês. Se você ainda não é membro Eletrônica Fácil, apoie o nosso trabalho. O nosso trabalho é feito com muito amor e carinho para todos vocês. Nós estamos aqui há 1h30 transmitindo conhecimento de altíssimo nível, altíssima qualidade, com os melhores instrumentos fornecidos pela Rigol Technologies, que apoiam o nosso trabalho. Se fizer sentido, seja membro, apoie o nosso trabalho também. Os membros fã Eletrônica Fácil, a partir de R$ 1,99, tinha falado R$ 2,99, mas não é, né? A partir de R$ 1,99 por mês, você ajuda o nosso canal a trazer os melhores conteúdos possíveis para vocês. R$ 1,99 por mês é mais barato do que uma coxinha, é quase o valor de um gibão. E você apoia o nosso trabalho a ser cada vez mais faixa preta. Então clica aí no botão Seja Membro. Seja o fã Eletrônica Fácil, já apoia demais o nosso trabalho. Se você quiser ser fã faixa branca, você terá acesso disponível à nossa playlist Dica de Ouro, onde faz um conteúdo a mais que só quem é membro assiste. Playlist Dica de Ouro Fã. Faixa branca, R$ 7,99 por mês. Membros faixa azul, R$ 24,99 por mês. Cursos exclusivos para quem é esse membro faixa azul, tá? Independente do tipo de membro, seja membro, apoie o nosso trabalho. Tá bom? Tudo isso aqui é feito com muito amor e carinho para todos vocês. O Alex Silva já é membro. É ou não é, meu querido? Olha lá. Obrigado, Gleison Lovati, por ter se tornado um novo membro Eletrônica Fácil. Obrigado, meu querido. Obrigado por ter apoiado o nosso canal. Obrigado, Gleison. Ó, coração aqui para você, cara. Deus abençoe por apoiar e ser um membro Eletrônica Fácil. Deus abençoe do fundo do coração, cara. Obrigado, hein? Gleison Lovati, por ser membro Eletrônica Fácil. Obrigado, meu querido. Deus abençoe muito, tá? Essa aula já foi um presente. Muito bom. Vamos para cima, tá? Vamos lá, Gleison. Ó, o seguinte, pessoal. Então, presentes. A galera falou que quer o presente. Deixa eu ver aqui, ó. O Wellington quer um presente. O Carlos quer um presente. O Marcos quer um presente.
Eu quero. Essa aula já foi um presente, muito bom, tá? Vamos lá. Ó, o Mário falou que eu quero também. Vamos para cima, gente. Ó, primeiramente, pessoal, recado número 1. Se você quer turbinar a sua bancada com um Rigol, antes disso, baixe o livro Desbravando o Osciloscópio, tá? Então baixa aí o livro Desbravando o Osciloscópio da Rigol. Apoiado. Obrigado, Gleison. Deus abençoe, viu, meu querido? Vamos para cima, tá? Baixe o seu livro Desbravando o Osciloscópio da Rigol. O link está aqui na descrição do vídeo. Descrição do vídeo, comentário fixado. Tem algum lugar você vai achar o link do Desbravando o Osciloscópio. Baixe esse e-book gratuito para aprender o osciloscópio partindo do zero, tá? E se você quer comprar, se faz sentido você turbinar a sua bancada de eletrônica com os melhores equipamentos do mundo, que são os da Rigol Technologies, né? Olha lá. Então, se você quer comprar o seu Rigol, se você quer turbinar a sua bancada com o seu DHO 802, um osciloscópio de 70 MHz, 2 canais, 12 bits de resolução vertical, tela touch, né? Tela touch show de bola, para você fazer as suas análises horizontais, verticais, tudo de forma touch, top de linha e sensacional, para que você possa ter saída HDMI, ele tem saída HDMI, conexão via Ethernet, conforme você viu aqui. Então, osciloscópio faixa preta, 2 canais analógicos, tá? Esse é o osciloscópio de entrada e que com ele você já fez essa análise fantástica na fonte chaveada, tá? Se você quer turbinar sua bancada com um Rigol, o que você faz? O professor Rodolfo vai dar as cartas aqui para você, tá? Siga isso que eu falei, que você vai conseguir o melhor preço para você comprar o seu Rigol, tá bom? Ó, você vai acessar o link aqui na descrição do vídeo, né? cursoseletronicafácil.com.br/blog Rigol, tá? E aqui estão a Raiza, RCBI, Omni, RioLink, Rindac e Getrotec. Então você tem todos esses distribuidores da Rigol. O que você tem que fazer? Ah, não, você quer comprar o seu DHO 802? Você vai lá no site e você vai clicar no botão de WhatsApp do distribuidor. Assim, ó. Então vamos falar, por exemplo, hoje da RioLink, por exemplo, da RioLink. Então você vem aqui no site da RioLink, ó, clica no botão aqui da RioLink, ó. Entrou no site da RioLink, você vai direto no botão de WhatsApp. Clica no botão de WhatsApp. Clicou no botão de WhatsApp, você vai falar com o WhatsApp. Gente, aqui eu tô dando um exemplo da RioLink, mas você pode fazer com qualquer distribuidor, tá? Olha lá. E vai clicar aqui em iniciar a conversa. Iniciou a conversa via WhatsApp, você vai falar assim, ó, eu vi lá na live do professor Rodolfo que quem é aluno Eletrônica Fácil, membro Eletrônica Fácil, seguidor Eletrônica Fácil, tem um cupom de desconto especial e eu quero usar agora. E aí, a galera da RioLink, da RCBI, da Raiza, da Rindac, da Getrotec, todos os distribuidores da Rigol vão gerar para você a condição de desconto para você comprar o seu osciloscópio da Rigol. E aí você cota em todos. Cote na RCBI, na Raiza, na RioLink, na Rindac, na Getrotec. Cota em todos. Quem fizer o melhor preço, você compra o osciloscópio lá. Simples assim. Quem fizer o melhor parcelamento, um frete grátis, tá? Mas tem que falar que tem o cupom de desconto do Eletrônica Fácil para eles abaixarem um pouquinho mais o preço para você. Se ele não abaixar, um outro vai abaixar, você compra com o outro. Simples assim, tá bom? Beleza? Fechou? Então, adquira o seu osciloscópio da Rigol nos distribuidores oficiais no Brasil. Comprando no Brasil, pessoal, não tem erro, tá? Comprando no Brasil, não tem erro. Você tem 3 anos de garantia e qualquer problema que der no seu osciloscópio, a Rigol cobre, vai te ajudar, pode ter total certeza, somente se você comprar no Brasil. Se você comprar fora do Brasil, aí não tem como exigir a garantia dada pela Rigol no Brasil, tá bom? Fechou? Aí tem que, se você comprou na China, vai ter que exigir a garantia da Rigol da China, isso vai dar muito mais trabalho para você. Compre no Brasil com os distribuidores da Rigol, tá bom? Qual que é o cupom de desconto? O cupom é secreto, tá bom? Você tem que falar lá no distribuidor que você viu no Eletrônica Fácil, ele vai gerar o cupom para vocês, tá? Quais equipamentos você indica para atendimento em campo? Vai depender da aplicação prática, tá, Sidorf? Se você vai precisar, então, medir quantos sinais simultâneos? É 4 canais? É 2 canais? Vai ter que precisar de fazer leitura digital também? Qual que é a frequência do sinal mais rápido, tá? Então, vai depender disso aí. Mas chama a gente no WhatsApp que a gente dá um suporte, tá bom?
Beleza? Acessa no site do Eletrônica Fácil, vou mandar o link aqui embaixo depois e chama a gente. Provavelmente segunda-feira a gente tenta te ajudar na melhor escolha do seu osciloscópio, tá bom? Pode ser, Sildorf? Beleza? Conte com a gente, tá? E o segundo presente é do Eletrônica Fácil, né, gente? Presente do Eletrônica Fácil. Ó, o segundo presente é do Eletrônica Fácil. Ô, meu querido Wellington Afonso dos Santos, tornou membro da Eletrônica Fácil. Obrigado, meu querido. Tamo junto, obrigado pelo carinho, Wellington. Vamos para cima, tamo junto. Mais um membro da nossa família Eletrônica Fácil. Olha que massa, hein? Aí o professor Rodolfo fica muito feliz. Obrigado. Obrigado demais. Wellington e quem mais se tornou membro mesmo? O Gleison. Gleison e Wellington. Bom demais. Tamo junto. Aproveita os benefícios já, hein? Vamos para cima. Segundo presente da Eletrônica Fácil é sobre o nosso curso, né, gente? Deixa eu logar na plataforma aqui. Ó. Professor Rodolfo, você tem curso de osciloscópio? Obrigado, viu, Wellington, por se tornar um membro da Eletrônica Fácil, tá? Professor Rodolfo, você tem curso de osciloscópio? Né, eu sempre recebo essa pergunta, ó. Aqui na plataforma de estudos Eletrônica Fácil, gente, nós temos o nosso curso de Eletrônica Fácil. No curso de Eletrônica Fácil, quando você se inscreve, você ganha um bônus. Que bônus é esse? Você ganha um curso de osciloscópio. É isso mesmo, tá? Então aqui, ó, vamos achar o bônus número 2 aqui, ó. No bônus número 2, cadê o bônus 2 aqui, ó? Desbravando o osciloscópio passo a passo, aprenda partindo do zero. Tem 36 aulas aqui, ó. Olha lá. 37 aulas, ó. A gente fala até sobre transformador isolador, ó, para proteger o seu osciloscópio, tá? Olha lá, Chopper. Se você estiver usando... Olha lá que legal, tá? Daqui tá medindo tensão de dreno, ó. Tá vendo aqui, ó? Com o DS1074 da Rigol também, tá bom? Beleza? Então, para quem se inscrever no curso de Eletrônica Fácil, como bônus você ganha 37 aulas só sobre o osciloscópio lá dentro da plataforma. Não precisa comprar um outro curso nesse momento. Para você começar com o osciloscópio já está excelente. É claro que vai ter depois um curso só de osciloscópio, mas com essas 40 e tantas aulas, você já, nossa, já vai voar com os osciloscópios da Rigol, tá bom? E no nosso curso de Eletrônica Fácil, gente, você aprende eletrônica do zero. Então, se você é um iniciante no mundo da eletrônica, se você é um faixa branca, um faixa azul, está no nível intermediário, se você está cansado do problema de não saber como analisar a placa, circuito, não entende como funcionam os componentes, não sabe usar multímetro, não sabe usar osciloscópio, tem insegurança, tem medo, pensa assim, ó, você ficou 1h30 comigo aqui, ó. 1h30 comigo. Já não aumentou a sua segurança, a sua confiança, o seu conhecimento? Imagine 100 horas do curso de Eletrônica Fácil. Aí o conhecimento vai lá para os extremos, vai lá, é conhecimento de pico, pico a pico. É conhecimento para mais de metro, né? Então, o nosso curso de Eletrônica Fácil tem 100 horas, tá, pessoal? São 100 horas de duração de muito conteúdo faixa preta. Então, você vai começar do zero mesmo. Então, resistor, capacitor, transformador. Vai aprender na prática, na simulação, na teoria. Vai criando base no mundo eletrônico até chegar no final do curso. Você aprender 3 métodos de manutenção de placa, que são o I2+, o Sparta e o Kelvin 4 pontas. I2+, Sparta e Kelvin 4 pontas. Com esses 3 métodos de manutenção, você será um clínico geral das placas, você será um cara que consegue encontrar os defeitos que mais acontecem nas placas de forma geral e vai ter muito mais confiança e segurança para poder avançar e desbravar o mundo da eletrônica de forma maravilhosa. E é claro que o professor Rodolfo tem que dar um presente para vocês se inscreverem no curso, né? Quem quer esse presente? Escreve eu quero aí. Quem quer um presente para se inscrever no curso? Escreve aí eu quero. Enquanto você vai escrevendo aí, eu vou desligando aqui. Escreve aí, eu quero um presente para me inscrever no curso, professor. Vamos para cima. Já escreve aí. Eu quero, professor, eu quero um presente para me inscrever no curso. Vamos para cima, tamo junto. Ó, vamos lá. Vamos gerar o cupom especial da live de hoje, então. Para você se inscrever e ganhar um descontão, gente, para se inscrever no curso até hoje, meia-noite, né, obviamente. Não é válido para sempre. Vamos lá? Vamos lá. Opa, tá querendo... Ó, Gleison, você que tá querendo comprar um osciloscópio,
Chama a gente no WhatsApp, que o atendimento vai ser a partir de segunda-feira daí, tá? Mas a gente te ajuda na compra do seu osciloscópio, tá bom? Beleza? Fechou, Gleison? Vamos lá. Ó, deixa eu achar o link aqui para vocês. Aí, tá aqui. Muito bem. Carlão, vou dar um presentão para você top, então, tá? Ó, o Alex quer um presente para se inscrever no curso. Bom Jones, Batera. Bom Jones, Batera. Muito bem. Muito bem. Vamos para cima, ó. Clicando no link que aí está, ó. Aliás, deixa eu fazer só uma correçãozinha aqui. Aí. Aí, aqui, ó. Vamos lá. Aí. Estou mandando o link no chat aqui para vocês, pessoal, para vocês acessarem cursoseletronicafácil.com.br, tá bom? Acessando o nosso site cursoseletronicafácil.com.br, vão ver todos os nossos treinamentos Eletrônica Fácil. Ó, deixa eu ver se a galera já está recebendo o link aí. Mas não clica agora, senão você não vai usar o cupom, né? Muito bem. Aí, legal. Clicou aqui, foi para o site, muito bem. Beleza. Funfou. Muito bem. Gente, clicando no link que está aqui no chat. Também está na descrição do vídeo, tá? Você vai abrir cursoseletronicafácil.com.br, que onde vai ter todos os treinamentos Eletrônica Fácil para você sair do zero. Sair do zero mesmo. Quer aprender do zero? Quer aprender com propriedade? Quer aprender sem pular etapa? Quer ter um conhecimento brutal? Ó, curso de Eletrônica Fácil é para você. Quer aprender sobre como funcionam os circuitos integrados, microcontroladores, programar microcontrolador usando a placa Arduino, né? Curso digital. Quer soldar e dessoldar muito bem para não ter problema na hora de reparar a sua placa eletrônica? Achou o defeito da fonte chaveada, tem que trocar o componente, vai lá e mata a placa do cliente porque não sabe soldar e dessoldar direito. Para com isso, faz o curso de solda. Quer tirar a resina de silicone e refazer resina com qualidade, placas de máquina de lavar, LaveSec, drone? Como remover e restaurar resina de silicone em placas está aqui. E também tem o combo total que já vou mostrar o super desconto para vocês. Quer aprender eletrônica do zero? Curso de Eletrônica Fácil, aqui está. Tem aluno do curso ao vivo aí? Tem aluno ao vivo? Responde pro professor Rodolfo se tem aluno ao vivo aí. Só para eu saber. Mandar um salve para os nossos alunos ao vivo. Segunda-feira tem aula respondendo dúvida dos alunos Eletrônica Fácil aí. Tem aluno ao vivo? Quem é aluno ao vivo, manda um salve aí pro professor Rodolfo, tá? Vamos lá, ó. Gente, presentão para vocês. Tá no site oficial. Link tá aí, ó. Clica aqui, ó, no curso de Eletrônica Fácil, né? Quero ser um faixa preta. Quero mais informações. Vai ter tudo sobre o curso, tá? Todos os módulos, todas as aulas aqui, todos os benefícios, as avaliações dos nossos alunos, tá? Ó, por exemplo, o Fábio falou aqui, ó. O curso de eletrônica mudou a minha vida. Comecei sem ter conhecimento de muita coisa, só vinha conhecer aqui no curso. Hoje posso dizer que a minha mente está aberta, com muita satisfação, olho para um circuito e consigo identificar cada componente. Meu agradecimento aqui para a Eletrônica Fácil, que mudou a minha maneira de ver a eletrônica. Tamo junto, Fabião. O Wallace aqui, ó. Gente, só tenho a agradecer o quão grande e satisfatório foi esse curso. Esse curso foi para mim uma das melhores decisões que tomei. Muito obrigado a toda a família Eletrônica Fácil, professor Rodolfo, demais pela simplicidade. Por aí vai, né, gente? Tá bom? Muitos e muitos depoimentos top, tá? O Walter falou que a equipe Eletrônica Fácil, estou muito grato, né? Aos 57 anos investir no meu conhecimento, cabeleireiro há 20 anos. Olha, muito bom. Bom demais, tá? Então, se você quer ser faixa preta, clica aqui, ó, quero ser um faixa preta, digita o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone e clica em enviar. Clicou em enviar. Ô, Marcão, aluno da Eletrônica Fácil. Na verdade, o Marcão é aluno do Combo, né? Combo faixa preta, né, Marcão? Tem todos os cursos de Eletrônica Fácil, né? Ó, então você vai digitar o cupom LIVE100. Com o cupom LIVE100, gente, ó, com o cupom LIVE100, cupom LIVE100. Cupom LIVE100. Com o cupom LIVE100, você vai ganhar R$100 de desconto para fazer o seu curso de Eletrônica Fácil
hoje até meia-noite, tá bom? Combinado? Digitando live 100, o curso sai de 796 por apenas 696. De 796 por apenas 696, ou você pode parcelar em até 12 vezes de 69. 12 vezes 69. Olha aí, ó. Com o cupom LIVE100, tá? Você vai no McDonald's, gasta lá 60, 70, compra uma pizza, gasta 700, invista 69 por mês no seu conhecimento para você sair do zero rumo à faixa preta e aprender eletrônica pra caramba com a gente. Os links estão aqui na descrição do vídeo, tá no chat ao vivo aí também. Tô mandando aqui para vocês, tá bom? Beleza, ó? Tudo aí para vocês. Aproveita, tá? Não esquece de digitar o cupom LIVE100. Tem gente que vai de graça, né, Marcão? Tem gente que vai e esquece de digitar o cupom. Não esqueça de digitar o cupom LIVE100, tá bom? Então, ó, tá aí, ó. Beleza? Se você quer fazer o combo... Professor, quero fazer o combo faixa preta de curso. Quero fazer todos os cursos. Aí o desconto é ainda maior. Para o combo total faixa preta de 1.757, você vem aqui, ó, combo total faixa preta. Quer fazer todos os cursos com super desconto? Você vem aqui, clica aqui, ó, quero mais informações, nome, e-mail, beleza, telefone, aplicar desconto. Você vai ganhar R$400 de desconto. Ó, R$400 de desconto. Ó, olha lá. Abraço, Gleison. Tamo junto. Aluno Eletrônica Fácil. R$400 de desconto no combo faixa preta. E o combo faixa preta sai de 1.757 por apenas 1.357. 1.357. R$400 de desconto. Você ganha quase um curso se inscrevendo no combo faixa preta, tá? E se você fizer a vista no Pix ou no cartão, ó, se você fizer a vista no Pix ou no cartão, você ganha mais R$100 de desconto e aí o preço cai ainda mais, cai para 1.257, totalizando R$500 de desconto. Você ganha praticamente o curso de eletrônica digital e programação de Arduino de presente fazendo o combo faixa preta, tá? Para se inscrever, o que você faz, meus queridos? Clica no link que eu estou colocando no chat aqui agora, aproveita o super desconto e bora aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, porque sonhos determinam o que a gente quer. Você tem o seu sonho, eu tenho o meu sonho, todos temos os nossos sonhos. Sonhos determinam o que a gente quer, mas são as nossas ações que determinam onde a gente vai chegar. Então, para você chegar na faixa preta, aprender do zero, o link está aí. É só tomar a decisão, aplicar os cupons e ser feliz não sozinho, porque sozinho eletrônica é difícil, sim. Mas acompanhando a família Eletrônica Fácil fica muito melhor, muito mais prazeroso, muito mais show de bola, tá bom? Vejo você na plataforma do curso e nas próximas Masterclass aqui do canal. Tamo junto, fiquem com Deus. E até a próxima, galera. Faixa preta! Tchau, tchau. Amo vocês. Vamos pra cima. E obrigado, Rigol, por apoiar o nosso trabalho. Tamo junto.